Amém. Quem se sente atraído pela presença do Senhor aí? Queridos, nós não podemos perder no nosso coração esse desejo que vem do Espírito Santo de estarmos na presença de Deus, estarmos com o Senhor, estarmos na presença do Senhor, vivermos o seu plano intensamente, nos entregarmos a Ele cada dia e cada dia mais, e sermos renovados nessa busca que deve ser constante no nosso coração pela presença do Senhor. Nesse momento eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 29. Vamos ler 28 em diante. Mateus 26, 28. Mateus capítulo 26, versículo 28. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu vou estar lendo, então, os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra de Deus. E eu peço àqueles que estão no templo, quando estivermos lendo a palavra, que todos procurem estar atentos, ouvindo a palavra de Deus, dando atenção ao que o Senhor quer nos falar. Diz assim: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister quer dizer necessário, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? A carne é fraca. Eu vejo que essa frase muitas vezes ela é usada, por nós, por muitos crentes e por não crentes também, de maneira muitas vezes desonesta, A carne é fraca, muitas vezes é usada para justificar uma queda ou um fracasso da nossa parte em relação a um pecado ou alguma situação que nos domina, alguma sedução que nós consideramos ser mais forte do que nós. Mas quando Jesus ele diz que a carne é fraca, aqui nesse contexto espiritual, ele estava dizendo aos discípulos o seguinte: existe uma batalha entre a carne e o espírito. E nessa batalha espiritual, a carne ela é fraca, por quê? Porque a carne ela não consegue resistir ao mal gerado pelo pecado. A carne muito facilmente cede ao mal,
ela cede ao pecado e às situações pecaminosas. Portanto, a carne ela é fraca diante das aflições da vida, a carne ela é fraca diante do sofrimento, da dor, ela é fraca diante do egoísmo, da luxúria, ela é fraca diante do adultério, ela é fraca diante do pecado de uma maneira geral. Mas o espírito ele está forte, o espírito precisa estar forte. E naquele momento Jesus então começa a ensinar os discípulos que é necessário vencer a carne para poder fazer a vontade de Deus, porque a carne ela é fraca para fazer o que Deus quer. Se nós andarmos na carne, com certeza não faremos o que agrada ao coração de Deus. Por isso nós precisamos submeter a carne à vontade do Espírito, para que Deus possa ser glorificado, exaltado, e a sua vontade possa ser feita em nossas vidas. Então Jesus ele dá toda essa explicação aos discípulos ali, mas ele começa lá atrás, no momento em que ele está na ceia ainda, no momento em que ele está ali partindo o pão, no momento em que ele está ali entregando o pão, no momento em que ele está ali entregando os cálices aos discípulos, e ele diz aos discípulos: não beberei deste sangue, até que esteja no céu novamente. Lá novamente eu beberei convosco. Naquele momento haverá uma ceia celestial para todos nós. Mas a minha ceia aqui na terra, ela se encerra hoje. Jesus então preparou os discípulos para enfrentarem aquele momento, e ele começa a explicar que ele seria preso, ele seria capturado, ele seria levado para a cruz, e eles se dispersariam. E ali naquele momento ele diz a todos que eles o deixariam, o abandonariam naquele momento. E Pedro diz: não, Senhor, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, irei contigo até o fim, morrerei se necessário for pelo Senhor. E nós sabemos muito bem, irmãos, como foi esse diálogo entre Jesus e Pedro. E Pedro se tornou protagonista aqui, porque quando chega no Getsemane, quando Jesus chama todo mundo para orar, e ele vê os discípulos adormecidos, ele chega para Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? E lá atrás Pedro estava dizendo: Senhor, eu vou até o fim contigo. Aí naquele momento Jesus, antes de dizer a ele que ele não pôde vigiar uma hora, Jesus disse para ele: hoje, ainda que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro continuou ali insistindo que ele não faria o que Jesus disse. Queridos, nessa noite eu quero falar com os irmãos, culto de ceia, esse texto está envolvido nesse ambiente da ceia. Eu quero falar com você aqui sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que é o seguinte: negue a negligência espiritual para não negar Jesus. Negue a negligência espiritual para não negar a Jesus. Irmãos, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E eu quero pensar nessa noite, irmãos, sobre essa situação que aconteceu com Pedro, essa negação de Pedro em relação a Jesus, que foi algo circunstancial, mas graças a Deus foi algo que foi resolvido quando Jesus ressuscitou, voltou, foi em busca de Pedro. Pedro se redimiu e ele firmou seus pés ali no compromisso de realmente servir e andar com Jesus até o fim. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida, irmãos, num contexto mais eterno. Eu quero pensar que essa negação circunstancial de Jesus, muitas vezes, ela pode ser a representação de uma negação permanente na vida de um crente, aonde o crente ele vai negar a Jesus, ele pode negar a Jesus, e ele pode se afastar da presença de Jesus, não só circunstancialmente, ele pode se afastar permanentemente. E isso acontece por quê? Porque o diabo, ele tem um interesse muito grande, irmãos, em nos roubar, em nos tirar da presença de Deus. Ele tem um interesse muito grande em tirar o crente da presença de Deus e levar o crente para o mundo, levar o crente a negar a Jesus, levar o crente a dar as costas para Jesus. Esse é um grande ideal e um grande propósito no coração de Satanás, o inimigo das nossas almas. E eu quero pensar com você aqui, antes de estar entrando mais profundamente nessa questão, sobre o que é negligência, o que é negligenciar. E eu fui procurar alguns significados e encontrei que negligenciar é infringir, descuidar, desrespeitar regras, padrões, diretrizes, compromissos,
responsabilidades assumidas, sem considerar as consequências negativas que isso possa trazer para a sua própria vida ou para a vida de outras pessoas. Ou seja, negligenciar é o ato consciente do ser humano de infringir uma regra, de desobedecer um padrão, uma diretriz, de ir adiante em relação a uma situação que ele sabe que não é certo, que ele sabe que é errado, mas ele vai e infringe aquilo. Isso é negligência, isso é negligenciar. E aí eu pergunto para os irmãos, para a gente poder deixar mais claro ainda o que eu quero transmitir ao coração da igreja nessa noite. Por exemplo, quando o sinal de trânsito fica vermelho e você atravessa ele, aquele sinal de trânsito, você está negligenciando, sim ou não? Com certeza, é uma negligência de trânsito, né? É uma negligência de trânsito, porque quando o sinal fica vermelho é para a gente parar, né? Vermelhou, tem que parar, né? Então, quando o sinal está vermelho e você infringe, você atravessa aquele sinal, você pode estar, através da sua negligência, podendo gerar uma tragédia, que vai trazer um problemão para a sua vida e que vai afetar a vida de outras pessoas. Ainda falando de trânsito, quem gosta de viajar de carro? Eu gosto, né, de viajar também. E às vezes você vai em alguns lugares onde você chega e tem lá aquelas curvas, né? E aí você vê ali um monte de setas dentro de uma placa amarela reluzente. À noite ali fica os luminosos ali mostram para você bem claro, né, que aquelas setinhas indicam que tem uma curva perigosa ali. E aí está ali, reduz a velocidade, né? Entra na curva no máximo 80, 100 por hora, e aí de repente o camarada entra a 150. Eu pergunto, irmãos, o cara está sendo negligente ao fazer isso? Está sendo doido, né? Não só negligente, porque ele está expondo a sua vida ao perigo e a vida de outras pessoas que também estão no carro. Então nós vemos que a negligência, ela pode ser um caminho para tragédias. A negligência, ela pode ser um caminho para situações difíceis que vão trazer problemas sérios para a vida da pessoa. Quantos lembram aqui do que aconteceu em 2019, janeiro de 2019, em Brumadinho? Quantos lembram aqui? Aí você vai lá na reportagem, está lá, negligência da Vale, que ultrapassou o limite permitido para colocar dejetos naquele local onde ela depositou ali aqueles dejetos. Ela foi negligente no sentido de ultrapassar o limite máximo permitido para que ela pudesse depositar aqueles dejetos naquele local. O que aconteceu? Aquela negligência fez com que aquela barragem rompesse. Com o rompimento daquela barragem, muitas pessoas morreram. Mais ou menos 252 pessoas morreram por causa da negligência da Vale. Ainda falando de negligência, há uns anos atrás, todos vão lembrar que um policial norte-americano, branco, de pele branca, ele prende e vamos dizer assim, ele detém ali, mobiliza um cidadão de pele preta, um cidadão negro, e negligentemente ele coloca o joelho no pescoço daquele rapaz. O que acontece ali, irmãos? O que acontece ali, irmãos? Uma pessoa morreu por causa de uma negligência. Eu me lembro que em Bonito, cidade de Bonito, eu não sei se essa pessoa ela era dentista ali ou médica. Ela era membro da Segunda Igreja Batista e ela atendeu lá uma pessoa que precisou ser socorrida às pressas ali em Bonito, e aquela pessoa não podia ingerir determinado medicamento. Era um medicamento simples, tipo de pirona, alguma coisa assim, e ela não teve o cuidado de verificar que tipos de medicamento aquela pessoa não podia ingerir, e ela deu o medicamento que não podia ser dado, e aquela pessoa morreu ali em Bonito. Então, pertinho da gente aqui. Por que eu estou contando essas histórias? Os irmãos entenderem que a negligência é um problema. A negligência é um problema que está presente na nossa vida, em vários aspectos da nossa vida. E como um problema, a negligência muitas vezes gera situações difíceis
que podem trazer problemas sérios, tragédias para nós e tragédias para outras pessoas. E eu digo assim, quando uma pessoa ela vai negligenciando situações da sua vida, ela está colocando em risco situações importantes da sua vida. Por exemplo, um casal crente que começa a negligenciar costumeiramente os princípios do amor no seu relacionamento, o respeito, a fidelidade, começa a negligenciar esses princípios, o princípio do diálogo, o princípio do perdão. Irmãos, esse casamento, ele está fadado a fracassar, ele está fadado a terminar. Por quê? Porque a negligência vai gerando um ambiente insustentável para aquela situação. Assim como o funcionário de uma empresa que começa a negligenciar conscientemente a política da empresa, os princípios da empresa, as regras de trabalho da empresa, vai chegar uma hora que o patrão, o dono daquela empresa vai falar: olha, infelizmente nós temos que rescindir o nosso contrato, né? Por quê? Porque você está negligenciando os princípios da nossa empresa. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente. E eu digo mais, na vida espiritual é muito mais profundo, é muito mais além. Nós temos aqui um texto que fala do momento quando Jesus, ele está com os discípulos, e ele começa a alertar os discípulos, dizendo que o momento era difícil, dizendo que o momento era um momento que ia requerer deles uma busca maior, uma entrega maior, uma percepção mais aguçada sobre a postura espiritual que eles deveriam ter naquele momento, porque ele seria preso, ele seria levado, e naquele momento Jesus ele vai orar, e ele chama os discípulos para orar, e naquele momento os discípulos, eles dão de ombro para Jesus, eles começam a negligenciar situações importantes, de modo que quando a situação passa, Jesus está de pé, mas os discípulos, eles acabam caindo. E eu quero pensar com você que nessa noite, querido, cada um de nós que está aqui, nós somos tentados na nossa caminhada com Deus a negligenciar situações da nossa vida. E eu quero propor para você que nessa noite, negue a negligência para não negar a Jesus. E quais são as negligências que nós temos que negar na nossa vida? A primeira negligência que você tem que negar, que você tem que fugir dela, é a negligência de não aceitar a aplicação da palavra de Deus para a sua vida. É a negligência de você não aceitar a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Sabe aquela pessoa que a palavra de Deus serve para todo mundo, menos para ela? Quando Jesus estava ministrando a palavra, Jesus estava falando com todo mundo, e Jesus disse que todo mundo iria negá-lo. Quem foi o camarada que disse que não ia negar? Jesus, essa palavra se aplica para os outros, mas para mim, essa palavra não serve para mim, essa palavra não se aplica à minha vida. Sabe aquela situação de você receber a palavra e achar que aquela palavra não é para você, achar que aquela palavra não se encaixa com a sua vida, não se encaixa com a sua necessidade, e você transfere a palavra de Deus para outras pessoas, e a palavra de Deus nunca é para você? Que nem a história do camarada, né, que ele ia na igreja, o pastor pregava, o pastor terminava de pregar, ele ia lá cumprimentar o pastor e falar: pastor, mas que bênção essa palavra, hein? Serviu para o irmão João, hein? Serviu para o irmão Wander, serviu para o irmão Alisson, mas ele nunca falava que servia para ele. Aí, outro culto, o pastor pregava, pastor, mas que palavra abençoada, hein, pastor? Serviu para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, mas nunca servia para ele. Um belo dia choveu, ninguém foi à igreja, só ele e o pastor. O pastor falou: agora eu vou pregar para ele. Ele colocou o camarada sentado ali e pregou. Terminou o culto, ele veio na direção do pastor e falou: pastor, que palavra abençoada, hein? Pena que as pessoas que precisavam receber não vieram. Ou seja, não serviu para ele. Irmão, sabe aquela pessoa que a palavra não é para ela ignora a palavra, ela dá de ombro para a palavra,
a palavra não se encaixa na sua vida. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa postura, porque muitas vezes nós podemos sofrer por simplesmente acharmos que a palavra de Deus não é para nós. Às vezes Deus está falando com a gente, Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está mostrando fraquezas da nossa vida que precisam ser cuidadas. Jesus estava mostrando ali que haviam fraquezas, que haviam ali situações de fraqueza na vida de Pedro, que ele tinha que cuidar, que ele tinha que vigiar, mas ele não vigiou, ele não deu atenção para o Senhor. Ele achou que ele estava firme, ele achou que ele ia conseguir chegar até o fim, sem receber aquela palavra e aplicar aquela palavra na sua vida. Irmãos, eu fico pensando que tem muita gente que quer enganar a Deus, quer driblar Deus quando Deus quer trazer uma palavra para a sua vida. E eu me lembro de Acabe, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 ao 40, conta que o rei Acabe, ele fez uma aliança com Josafá para que juntos eles lutassem contra o rei da Síria, e eles pudessem ter uma grande vitória contra a Síria. Só que antes de uma batalha, o que era necessário? Chamar os profetas, para saber se realmente eles seriam vitoriosos. E aí o que aconteceu? Acabe chamou uma multidão de profetas, e todos os profetas disseram: vai Acabe, que você vai vencer, vai Acabe, você vai ganhar. Só que o rei Josafá ficou incomodado, falou: não tem mais nenhum profeta aí? Aí Acabe falou: olha, tem um, só que esse cara é complicado, porque ele nunca profetiza coisa boa, ele nunca fala coisas boas ao nosso respeito. Aí o rei Josafá falou: não, é esse, manda chamar esse, chama esse aí, que nós vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí chamaram Micaías. Micaías foi lá e falou para Acabe o seguinte: se o senhor for nessa batalha, o senhor não vai voltar de lá com vida, o senhor vai morrer em batalha. Ou seja, a palavra de Deus veio ao coração dele, só que ele disse: essa palavra não é para mim. Sabe o que ele fez, irmãos? Depois você vai lá na Bíblia, se você quer ver esse episódio, 1 Reis 22, versículo 1 ao 40. Ele pegou, tinha a vestimenta do rei e a vestimenta de soldado. Ele quis enganar Deus, ele colocou uma vestimenta de soldado e foi para o campo de batalha vestido de soldado, tipo assim: ninguém vai saber que sou eu, porque eu vou estar no meio dos soldados, vestido que nem um outro soldado, vão procurar o rei e não vão achar. E aconteceu isso mesmo, irmãos. O exército inimigo está procurando Acabe, eles queriam achar o Acabe, e vai, e luta, e espada para lá, lança para cá, e o pessoal atrás do Acabe, e ninguém acha o Acabe, até que pararam a batalha, e um desavisado lá, ele pega uma flecha a esmo, sem querer acertar nada, e ele joga aquela flecha para cima, a flecha faz... entra na juntura da armadura de Acabe, e ele morre em batalha. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Deus lança uma palavra, nós temos que entender que aquela palavra, ela vai se cumprir. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós não podemos desprezar o que a palavra de Deus nos revela. Às vezes Deus está nos revelando algo para nos poupar, para nos preservar, mas nós estamos achando que a nossa visão é melhor do que a visão de Deus, que nós sabemos mais do que Deus, que nós temos mais controle da situação da nossa vida do que o próprio Deus. E aí nós começamos a caminhar numa direção que a gente acha que é a melhor direção para a nossa vida, e começamos a negligenciar a revelação de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. Irmão, se Deus está falando com você, filho, você precisa ser mais dedicado em oração. É porque Deus está vendo que está faltando oração na sua vida. Amém? Se Deus está falando para você que você precisa estar mais presente na casa dele, que você precisa estar mais ligado com seus irmãos, participando mais da unidade da igreja, é porque Deus quer cuidar de você, porque Ele está vendo que isso é o que está faltando na sua vida hoje. Se Deus está falando com você que você precisa perdoar, liberar perdão sobre determinada pessoa, é porque você precisa realmente liberar perdão.
Se Deus está falando alguma coisa com você na sua palavra, é necessário que você leve a sério, é necessário que você considere o que Deus está falando com você, porque, querido, negligenciar a palavra de Deus é perigoso. Foi perigoso para Acabe, foi embaraçoso para Pedro, irmãos, porque Pedro ouviu a palavra, mas ele falou: não se aplica a mim, não se aplica a mim, e ele simplesmente negligenciou aquela situação. Nós gostamos de receber palavras que nos exalte. Eu vejo que você será abençoado, eu vejo que você vai receber uma bolada de dinheiro, eu vejo isso, eu vejo aquilo. A gente gosta de receber palavras assim, mas quando a gente recebe uma palavra que mostra alguma fragilidade nossa, que mostra algum defeito, alguma imperfeição, algo que nos diminui, algo que de alguma maneira nos faz com que a gente se sinta diminuído, porque Jesus estava mostrando uma falha nele, falta de fidelidade, e Pedro estava dizendo: eu sou fiel. Jesus estava dizendo: não é não, conheço o seu coração, você vai me negar. Não, Senhor, o Senhor está enganado a meu respeito. Mas Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe quem nós somos, no escondido da nossa alma Ele sabe se realmente nós somos capazes de ir até o fim numa situação ou não. Ele sabe quem nós somos, irmãos. Nós muitas vezes não conhecemos a nós mesmos, nós muitas vezes nos enganamos ao nosso próprio respeito, nós muitas vezes começamos a caminhar sobre falsas convicções que nós, irmãos, guardamos dentro de nós sobre nós mesmos. Nos consideramos mais fiéis do que realmente somos, nos consideramos mais fortes do que realmente somos, e é aí que nós muitas vezes caímos, porque essas convicções são falsas. Você precisa descobrir quem você é de verdade, e isso requer de você a capacidade de não negligenciar um outro princípio, o princípio da humildade. Fala para o seu irmão aí: não negligencie o princípio da humildade. O humilde, ele consegue ver quem ele é. O humilde, ele consegue ver aonde ele está. O humilde consegue ver as suas falhas, consegue ver as suas imperfeições, consegue ver as suas fraquezas, consegue ver, irmãos, as suas fragilidades, e não subestima isso na sua própria vida. O humilde, ele consegue ver a sua miséria espiritual. O orgulhoso não. E tem crente na igreja que é orgulhoso. Sabe aquele crente que ele acha que ele é mais bonito, mais cheiroso, melhor, maior, mais espiritual que os outros? Tem crente que é assim. Ele acha que ele está num patamar mais elevado que os outros, ele se compara com os outros e sempre ele está numa posição maior, numa posição melhor. Ele é mais espiritual do que os outros, ele é mais forte do que os outros. E foi isso que Pedro fez, irmãos. Quando Jesus disse: todos vão me negar, o que Pedro disse? Eu? O que Pedro disse com essa afirmação, irmãos? Eu sou mais espiritual, eu estou numa posição acima, eu estou mais preparado, eu sou melhor do que os outros discípulos. Era isso que ele estava dizendo, irmãos. Nós que estamos aqui, estamos em pé, porque a mão de Jesus, a mão de Deus tem nos sustentado. Se eu e você estamos em pé aqui nessa noite, é porque a mão de Deus está sobre nós, é porque a graça e a misericórdia de Deus estão sobre a nossa vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, porque eu estou pregando? Não sou. Eu aprendi a estar de pé diante dos problemas, porque eu aprendi a cair de joelhos diante de Jesus. Para ficar em pé diante dos problemas, diante das lutas, diante das tentações, você tem que aprender a cair de joelhos diante daquele que te fortalece. Se nós acharmos que nós podemos, que nós vamos conseguir na nossa própria força, nós fracassamos. Irmãos, eu jamais vou dizer não.
O Senhor pode mandar qualquer tentação, pode mandar qualquer provação que eu vou enfrentar, vou tirar de letra. Nenhum de nós, irmãos, tem essa capacidade. Todos nós temos que pedir a Deus todos os dias misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Porque, irmãos, nós somos fracos, como o próprio Senhor Jesus disse, a carne é fraca. Quando as tentações chegam, irmãos, quando as provações chegam, irmãos, se nós não estivermos firmes no Senhor, a gente cai. O que derruba a crente, irmãos? Tentação, provação, aflição, tudo que termina com são. Tentação, provação, aflição, corrupção, todas essas coisas derrubam a crente. Mas aquele que é humilde, ele se humilha diante do Senhor e coloca diante do Senhor as suas fraquezas. Ele reconhece as áreas frágeis da sua vida, e antes dele ser exposto a uma situação que possa derrubá-lo, ele se apresenta diante do Pai e diz: Senhor, está aqui, esta área da minha vida é frágil, essa área da minha vida, Senhor, ela não está bem, me fortalece, para que eu permaneça firme, para que eu não caia, para que eu não ceda à tentação. Você acha que Jesus disse aos discípulos: orai e vigiai para que não entreis em tentação? Você acha que ele disse isso à toa? Sendo que ele mesmo no Getsêmani chegou a dizer: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, naquele momento Jesus estava dizendo: a minha carne, ela não quer ir para a cruz, mas ela vai ser submetida à vontade do Espírito, porque eu preciso chegar lá. Por isso eu quero dizer para você, querido, nessa noite, seja humilde, porque o humilde, ele vê os seus erros, suas falhas, suas fraquezas, enquanto que o orgulhoso, ele vê as fraquezas, as falhas e os erros dos outros, as falhas dos outros. Ele aponta a fraqueza do outro, a falha do outro, o erro do outro com facilidade. Pedro estava orgulhoso quando começou a conversar com Jesus, porque ele começou a apontar os discípulos como pessoas que não estavam no mesmo patamar que ele estava. Indiretamente ele estava dizendo: eles são fracos, eu sou forte, eu sou fiel, eles são infiéis, eu estou com o Senhor, eles não. Então naquele momento Pedro, ele olha somente para as suas qualidades e para o erro dos outros. Como você está muitas vezes dentro da casa de Deus? Se Deus for fazer um raio-x da sua vida hoje, Ele vai encontrar em você uma pessoa humilde, ou Ele vai encontrar em você uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem dificuldade de ver suas fraquezas, seus erros, suas falhas? Quem é você diante de Deus? Não negligencie o princípio, o propósito da humildade, irmãos, porque Deus, Ele conhece os humildes de perto, mas aos soberbos e os arrogantes Ele conhece de longe. Eu pergunto para você nessa noite: quer que Deus te conheça de perto? Quem quer que Deus te conheça de perto aí? Então seja humilde. Amém, igreja? Terceiro, se você não quer negar a Jesus na sua vida, negue a negligência da acomodação na sua vida. Fala para o seu irmão: e não seja acomodado, irmão. A acomodação é um problema, irmãos. O que é acomodar? Acomodar é estagnar, é parar. Uma pessoa acomodada é uma pessoa que parou, é uma pessoa que estagnou, é uma pessoa que deixou de avançar, que deixou de prosseguir. Quando a gente fala de acomodação espiritual, é uma pessoa que parou espiritualmente, parou de buscar a Deus, parou de se entregar, parou de servir, porque se acomodou. E a acomodação, ela rouba de você a sua disposição. A acomodação, ela rouba de você o seu interesse, a sua força de vontade. Uma pessoa acomodada é uma pessoa que perdeu sua força de vontade, é uma pessoa que perdeu o seu interesse, é uma pessoa que perdeu a sua disposição.
que perdeu a alegria pelas coisas de Deus, por aquilo que é espiritual. E eu vou dizer uma coisa para você: a acomodação, ela sempre vai te levar para o fracasso, ela nunca vai te levar para o sucesso. Imagina você andando nas ruas de Campo Grande, e aí você chega lá numa 14 de julho e você encontra lá um cartaz: oferecemos um maravilhoso curso de acomodação, venha aprender os princípios da acomodação e no final você será uma pessoa acomodada e bem sucedida na vida. Você faria esse curso, irmão? Você faria um curso de acomodação com a perspectiva, com a expectativa de ser uma pessoa bem sucedida? Irmão, jamais, eu e você entraríamos num curso desse, porque a acomodação, ela sempre vai nos levar ao fracasso, à derrota, ao insucesso. Irmãos, aonde as pessoas acomodam, a superficialidade entra. Aonde as pessoas se acomodam, entra a superficialidade, a profundidade sai, as coisas começam a acontecer de qualquer jeito, e não da melhor maneira possível. Imagina um casamento, onde o casal se acomoda. Antes de casar, cuidava do corpinho, cinturinha de violão, abdômen de tanquinho, perfume do Boticário, Natura, importado, dormia no cepacol, ficar aquele hálito cheiroso, tudo para impressionar o amado, a amada. Aí depois que casa, cintura de bujão, perfume aos rolão do Comper, e o bafo é o de cebola. Aí eu pergunto, irmãos, acomodou ou não acomodou? Vai perdendo o brilho, vai perdendo o brilho. Não tem mais romantismo. Jantar fora não dá, jantar fora não dá. Coisa está preta, está faltando, estamos numa crise. Gasolina subiu, a esquerda ganhou, Não dá para fazer brincadeira. Aí não tem mais jantar fora, não tem mais romantismo, não tem mais nada disso. Aí o casamento começa a perder o brilho, A acomodação, ela vai fazendo isso com a gente, irmãos. Vai fazendo a gente se acomodar, vai fazendo a gente perder o zelo, vai fazendo a gente perder a capacidade de fazer as coisas com aquela entrega, com aquela dedicação que a gente tinha antes. Imagina um funcionário numa empresa, que ele está lá trabalhando, e aí ele nunca faz um curso para se aperfeiçoar, para melhorar, para poder subir de cargo, impressionar os seus chefes, seus superiores. Mas aí do lado dele tem um outro que está na mesma posição, 3 cursos por dia, está lá e busca dali, certifica dali. Eu pergunto, irmãos, a oportunidade, o sucesso vai vir para quem está acomodado ou para quem está se preparando? É para acomodado, irmãos? Para quem está se preparando. Na vida espiritual a mesma coisa, irmãos. Na vida espiritual a mesma coisa. Quem quer subir com Jesus? Nicole cantou um cântico aqui. Aquele dia, quando aquele dia, chegar, quantos vão estar preparados, para subir? Irmãos, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que com o conhecimento que a gente tem, com a carga espiritual de conhecimento que a gente tem da palavra, é suficiente para a gente ir até o fim. E às vezes não é, irmãos. Pedro não conseguiu. Se você olhar a parábola das 10 virgens, eram 10 virgens, 5 se acomodaram e outras se prepararam. O que aconteceu com as que se prepararam? Guardaram azeite na lâmpada, encheram a lâmpada de azeite, permaneceram ali firmes, alimentando a sua lâmpada com azeite. Quando chegou no dia, elas entraram, irmãos, nas bodas do noivo e celebraram as bodas. Mas as que se acomodaram no meio do caminho eram virgens também.
Porém, elas se acomodaram. Quando elas chegaram lá, a porta se fechou e elas ficaram de fora. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O Senhor não olha com bons olhos para a acomodação. Se você olhar para a parábola dos talentos, a um o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Trabalhou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos, trabalhou e de 2 transformou em 4 talentos. E aquele que recebeu 1 talento, enterrou o seu talento. O que é talento, pastor? No contexto espiritual da nossa vida hoje, talento é tudo que você recebe de Deus. Seus recursos financeiros, seus talentos naturais, seus talentos espirituais, tudo que você recebe para servir a Deus pode ser entendido como talentos que Deus deu para você servi-lo. Naquela época, talento era um peso, ou em ouro ou em prata, de mais ou menos 36 a 40 quilos. E um talento, ele equivalia a 15 anos de trabalho de uma pessoa naquela época. Você recebe um talento, um peso em ouro, representava 15 anos de trabalho de uma pessoa. Ou seja, não era pouca coisa. Só que a pessoa pegou aquele talento e enterrou. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, o que significa, o que isso representa para nós hoje? O que significa enterrar o talento? Enterrar o talento é você pegar tudo que Deus te deu e colocar no mundo, investir no mundo, investir nas coisas do mundo, seu tempo, seus dons, seus bens materiais, tudo é para o mundo. Você está enterrando no mundo, você está investindo no mundo, e você não está investindo em Deus. Isso é acomodar-se. Quantos crentes hoje estão acomodados no sentido de pegar aquilo que recebeu e não entregar ao Senhor, não fazer aquilo frutificar, não trabalhar aquilo que Deus colocou na sua mão para ser trabalhado? Então isso é uma negligência. E aquele homem que recebeu 1 talento só e enterrou, ele não foi apenas repreendido. Você enterrou o talento e tal, mas está tudo bem, você só não vai ser recompensado. Não, irmãos. Foi dito assim: tire o talento dele, entregue ao que tem 5 talentos e lance-o fora, onde há choro e ranger de dentes. Então você olha, você percebe, irmão, que aqui o pecado dessa pessoa foi simplesmente não fazer uso correto daquilo que recebeu. Não é imoralidade, não é mentira, não é roubo, não é prostituição, porque tem crente dentro da igreja que diz assim: pastor, eu não estou me prostituindo, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou fazendo nada, mas você está usando para a glória de Deus o que Deus te deu. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer na nossa vida. Porque, irmãos, o diabo, ele quer tirar você da presença de Deus, e se você deixar, ele tira. Ele precisa da sua negligência espiritual. O diabo, ele só pode te arrancar da presença de Deus e te afastar da presença de Deus se você for negligente, se você começar a negligenciar aquilo que Deus espera de você. Então não negue a Jesus, negando a negligência espiritual. Negue a negligência espiritual de não valorizar o esforço que você precisa fazer para te manter em pé. Fala para o seu irmão aí: se esforça para se manter em pé. Não, fala com mais força: se esforça para se manter em pé. Irmão, Jesus, ele teve que se esforçar em oração, em busca, para ele se manter em pé espiritualmente até o fim. E sexta-feira, Deus falou muito forte comigo aqui na abertura do culto sobre Josué 1, onde o Senhor disse para Josué 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Porque o Senhor tinha promessas para cumprir na vida de Josué. O Senhor tinha, irmãos,
um chamado para Josué, para ele se levantar, para que ele pudesse ser usado por Deus para conduzir o seu povo à terra prometida. Mas para isso ele tinha que se esforçar e ter bom ânimo. Deus falou com Josué: eu vou abrir o Jordão, eu vou abençoar a terra onde o teu pé pisar, eu vou te dar a terra prometida, eu vou lutar contra os seus inimigos. Porém, a sua parte é se esforçar e ter bom ânimo. E eu quero perguntar para você, nessa noite, querido, você tem se esforçado para receber as promessas que Deus tem para liberar sobre a sua vida? Você tem se esforçado para continuar caminhando no caminho estreito, enquanto tem um monte de crente caminhando no caminho largo? O que é o caminho largo? É o caminho onde eu vivo a vida boa, tranquila, vivendo para mim, para os meus desejos pessoais, para a minha carne, sem me preocupar com igreja, com ministério, com oração, com estar na presença de Deus. Você tem se esforçado para continuar sendo fiel a Deus, num tempo em que muitas pessoas estão abrindo mão da sua fidelidade? Você tem se esforçado para se afastar daquelas coisas que quebram a sua ligação com Deus, que colocam incredulidade no seu coração? Você tem se esforçado para desligar a Netflix, desligar muitas vezes uma série de TV que prende o seu coração, para você se ligar em Deus em oração na sua casa, para você ler a Bíblia? Qual o esforço que você tem feito para tirar da tua vida aquilo que coloca na tua vida incredulidade, acomodação, que coloca na sua vida falta de compromisso com Deus? Qual é o esforço que tem feito para tirar da sua vida essas coisas? Às vezes a gente quer a bênção, mas nós não queremos nos esforçar para que essa bênção chegue até nós. Pare de negligenciar o valor do esforço que você precisa ter. A gente precisa se esforçar para estar aqui. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? A gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar para fazer o melhor para Deus. A gente tem que se esforçar, irmãos, para não fazer as coisas de qualquer jeito. Imagina, irmãos, se a gente se entrega à acomodação e começa a fazer as coisas relaxadamente. Vamos supor que o ministério de louvor chega aqui num sábado e fala: vamos nem ensaiar, não precisa nem afinar os instrumentos, vamos tocar do jeito que está. Qual que vai ser o resultado disso, irmãos? Vai ser algo bem feito? Os professores de EBD, não vou nem estudar, vamos todo mundo para a escola bíblica dominical e lá na hora a gente vê o que a gente vai. É assim que tem que acontecer as coisas, irmãos? Precisa haver compromisso, precisa haver preocupação em se fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Nós não podemos negligenciar valores, princípios que Deus estabeleceu para serem levados a sério na nossa vida. Por fim, irmãos, devemos fugir da negligência em relação ao valor e a importância da oração na nossa vida. Jesus chamou todo mundo para orar, ninguém foi. Ele ficou sozinho, orando a Deus, porque o povo preferiu dormir, cuidar dos interesses da carne, do que cuidar dos interesses do Espírito. Nessa noite eu quero perguntar para você, como que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem tido uma vida de oração dentro da sua casa? Ou a sua oração é só na igreja? Quando a gente chega aqui, e aí faz aquela oração rápida e todo mundo concorda e vai embora para casa. Oração não se negocia, irmãos. Oração não é opcional. Oração é obrigatório. Oração faz parte de um relacionamento de intimidade com Deus. Quem não ora, perde intimidade com Deus. Quem não ora, perde sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Quem não ora, fica frio na fé. Quem não ora, fica carnal. O crente que não ora, fica carnal. Tem dificuldade de muitas vezes ser confrontado na palavra, porque não ora. Pedro é um retrato, irmãos, do crente que naquele momento não estava querendo orar.
um crente que não queria reconhecer suas falhas, suas fraquezas, um crente que achava que poderia ir adiante sem se curvar diante de Deus, um crente que não deu valor à oração e por isso negou Jesus 3 vezes. Irmãos, encerrando essa palavra, eu quero apenas dizer para você o seguinte: existem 2 atos que nós podemos fazer em relação a Jesus: confessar a Jesus ou negar a Jesus. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que confessa o meu nome. Sabe o que é confessar o nome do Senhor, irmão? Confessar o nome do Senhor significa que você está dizendo às pessoas que Deus é a sua identidade. O povo que diz que se chama pelo nome do Senhor é o povo que está dizendo: Deus é a minha identidade, porque o nome do Senhor representa quem Deus é. Então, quando eu confesso o nome do Senhor, quando eu digo que eu sou uma pessoa que confessa o nome do Senhor, eu estou dizendo: Deus é a minha identidade, porque tudo que eu preciso ser, fazer, a maneira como eu devo viver nesse mundo, os valores que estarão dirigindo o meu caráter, tudo que eu preciso está em Deus, porque Deus é a minha identidade. E aquele que confessa o nome do Senhor, a identidade do Senhor vai se projetando, vai se materializando naquela pessoa. Quando eu nego ao Senhor, é como se eu estivesse dizendo: eu não quero a identidade do Senhor em mim, eu não quero o caráter do Senhor em mim, eu não quero os valores do Senhor em mim. Quando eu confesso o Senhor, eu estou dizendo: Ele é a minha identidade. Quando eu nego o Senhor, eu estou dizendo: a minha identidade não está em Deus. Então, negar a Deus é algo muito sério, como confessar o Senhor é algo muito sério, porque Deus, Ele não veio apenas para te abençoar e te levar para o céu, Ele veio para transformar você e fazer de você uma pessoa que reflita a sua glória, que reflita quem Ele é, em relação ao seu caráter, em relação à sua vida. Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para ser filha, e o filho tem que ter prazer na presença do Pai. Aonde está o seu prazer? Aonde está a sua alegria? Vir na igreja é um peso para você? Vir na igreja é algo difícil para você, porque o seu prazer está lá fora? Isso quer dizer que está faltando identidade de Deus na sua vida, está faltando mais de Deus no seu coração, está faltando mais de Deus no seu espírito. Se a sua alegria está lá fora e não aqui dentro, é porque a sua identidade está mais firmada lá fora do que aqui dentro. Então você tem facilidade de se relacionar com os valores do mundo, você tem facilidade de aceitar os valores do mundo, mas você tem dificuldade de aceitar os valores de Deus na sua vida. Por quê? Porque você não está confessando o Senhor na sua vida. Há uma promessa para uma igreja no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a igreja de Filadélfia, onde o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, sei que tens pouca força, porém guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não me negou, por isso eu ponho uma porta aberta diante de ti. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus quer abrir uma porta para você, mas você precisa confessar o nome do Senhor, você precisa não negá-lo, mas confessá-lo na sua vida a cada dia: eu sou de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?